Bem-vindos ao primeiro posto emissor de 2024. Estamos a 5 de janeiro e este é o episódio 176 do podcast da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com Carminho, autora e voz de Portuguesa, eleito o melhor álbum de 2023 pela equipa da Blitz. Esteve connosco neste mesmo estúdio há menos de um ano, precisamente para apresentar Portuguesa, mas desde então muito se passou na sua vida. Entre espetáculos um pouco por todo o mundo, tirou um tempinho para cantar para o Papa Francisco no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, subiu ao palco com os Coldplay, em Coimbra, participou no filme Pobres Criaturas, do realizador grego Yorgos Lanthimos, que estreia nas salas portuguesas no próximo dia 25, foi nomeada para um Grammy Latino, acompanhou o amigo Caetano Veloso na sua passagem pelo Coliseu de Lisboa e conheceu Taylor Swift. Motivos de sobra, claro, para a convidar de novo para se sentar à conversa comigo. Olá, Carminho. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda de volta ao nosso cantinho e obrigado por estares aqui. Muito obrigada, eu. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Neste quarto tão pequeno que eu pensava ser só meu e filtra-se um tal veneno. Antes de passarmos em revista este teu 2023, que foi assim cheio e muito rico em termos profissionais e pessoais também, certamente, pergunto como é que foi a entrada neste novo ano? Onde é que foi a festa? A entrada deste novo ano foi bastante tranquila e feliz, ao pé de amigos. Foi na Bahia, Sábado da Bahia, e sim, foi passada com Caetano Veloso, com outros amigos, uma coisa bastante simples, mas que já é uma premonição de coisas que vêm aí e também de uma amizade que é profunda e que se mantém e que é de facto muito enriquecedora, sobretudo para mim. E depois de um ano intenso destes, há de ter sido bom foi relaxar. Ótimo, foi assim, ótimo descansar. Já não sabia o que era isso há imenso tempo. E ali, de facto, és obrigado a parar. Tudo anda muito devagar, é tudo muito quente, há muito calor. E foram dias fantásticos. É que foi um ano intenso de trabalho, mas também um ano intenso de emoções, não é? Que tanta coisa a acontecer, há de ter sido assim, a dada altura conseguir assimilar tudo. Só quando paras é que percebes, espera, isto, não sei se és pessoa de fazer balanços, de olhar para trás e pensar, pá, este ano, isto e aquilo, mas assim, no geral, há de ter sido... Eu acho que eu sinto que é necessário ser-se grato e para isso é importante também rever, passar pelas coisas sem que elas fiquem. A mim não faz parte da minha personalidade. Eu tenho muitos cadernos, escrevo muitas coisas, então é da minha personalidade acabar por rever e pensar o que é que aquilo trouxe, não só naquele imediato, mas de alguma maneira em diferido. Às vezes as coisas trazem-nos outras maneiras de ver, aprendizagem, não só o income de atenção, porque realmente foram alguns dos episódios foram bastante mediáticos e isso traz uma atenção daquele momento, mas há outros frutos que algumas dessas coisas nos trazem e eu sou de rever. Sim, foi bastante intenso, mas na altura, quando se está ali, é preciso não parar. Claro, é concentrar e não olhar para os lados, não é? Falando agora e pegando no facto de teres passado a passagem de ano no Brasil, e nós já falámos longamente sobre o Brasil, sobre a tua paixão pelo país, sobre as amizades que criaste lá, as colaborações com músicos brasileiros, mas eu acho que nunca te perguntei se de alguma forma tu foste sentindo que ao longo do tempo
houve um infiltrar de um balanço brasileiro na tua música ou no teu fado? Tu sentes que isso acontece de uma forma, até pode não ser direta, mas eu sou bastante contaminada por estas influências e por estes artistas. Não sei necessariamente se tem sido na harmonia e na melodia ou no ritmo, mas certamente na atitude e na forma como vou para as composições, se calhar como acreditei ainda mais em certas canções que estavam engavetadas, poder trabalhá-las de uma outra maneira, de uma forma mais livre. As pessoas, quer dizer, alguns desses artistas são muito livres, colaboram muito. A Bahia, por exemplo, é um lugar onde converge, nesta altura do ano, convergem muitos artistas. Compõem muito nesta altura. Os tribalistas, por exemplo, a Marisa Monte, o Carlinhos Brown e o Arnaldo vão muitas vezes para a Bahia nesta altura. Está lá o César Mendes, que também estava lá em casa do Caetano e que está sempre a fazer novas melodias e a compor e a despachar as melodias, despachar entre aspas, mas a oferecer as melodias a outros artistas para porem a letra e para serem colaboradores uns dos outros. Estão sempre ali, é efervescente. Há muitos artistas que se juntam naquela altura, torna-se assim uma época rica, não é? E eu acho que eles promovem isso, percebes? Fazem com que isso aconteça, torna-se um ritual. Na altura do verão, e pré-carnaval, e até passam lá o carnaval porque não querem passar o carnaval no Rio, a maior parte das vezes, juntam-se ali em festas, em momentos de partilha, e isso foi sempre. Eu fui observando muitas vezes essa forma das pessoas se darem, que é bastante diferente da forma como as pessoas se dão aqui. Ou pelo menos acho que algumas coisas estão a mudar, mas quando eu comecei e aquilo que era a minha primeira experiência não era essa. E era foi um grande choque. No seu cantinho, não é? Foi assim uma espécie de um choque positivo a lidar com esta ideia de partilha, de colaboração, de geracional, até a colaboração geracional, não é? Muito, os mais velhos cantam os mais novos e vice-versa. E sem barreiras, não é? Mesmo em termos de estilos musicais, há muitos cruzamentos no Brasil, o que é engraçado também e que se calhar cá não se vê também há uma tanto. facilidade maior, ou seja, as canções ou os géneros musicais têm as suas características e há de facto géneros mais porosos. plásticos, mais porosos e mais plásticos e mais versáteis do que outros. E não é ser-se mais carrancudo, ou é simplesmente a cultura que nasce e que floresce à volta daquele género, ou simplesmente características da língua. Nós sabemos que o português no Brasil rima muito mais facilmente com muitas palavras do que o português de Portugal. Portanto, a possibilidade de letras e de canções que surgem só por essa característica ser tão abismalmente diferente, a semântica que se pode utilizar nas canções brasileiras é muito mais rica, porque ela é muito mais plástica. E então isso abre imenso espectro. Depois tem a ver com o ritmo. A parte rítmica tem uma capacidade também de modulação e de aproximação das pessoas e que muda bastante, e por isso é que o fado, de alguma maneira, existe esta vontade constante de fazer com que o fado seja mais popular, e forçar a introdução do ritmo e de uma grid, ou de uma estrutura rítmica mais fixa. No fado eu acho que às vezes um pouco forçado. Muitas vezes vemos que através do folclore isso é mais orgânico, porque realmente o folclore português tem essa natureza, mas o fado tradicional, como ele nunca vai ser tão popular. É aqui que eu quero chegar, é que nunca vai ser tão popular como essa música. Mas nós podemos retirar algumas lições e alguma aprendizagem, porque também
a convivência neste meio, nós não sairmos daqui, também nos torna um bocadinho fechados em nós mesmos. Sim. E quando abrimos pensamos, uau, mas isto vai ser difícil cruzar estes mundos. E depois vamos descobrindo pontos e vamos percebendo algumas. E também há que ter esta coragem também de não estar preocupada com estar preocupada com aquilo que fazes, mas não com o que os outros pensam. Tu estiveste na entrega do Prémio Camões ao Chico Buarque, em palco com o Caetano Veloso. Óbvio que são dois dos nomes mais destacados da música brasileira, são dois mestres na arte da escrita de canções. Tu, quando estás com eles, é uma aprendizagem constante, ou a amizade já se sobrepôs a esse sorver de... São as duas coisas. Ou seja, a amizade é sempre uma troca, obviamente, não é? Acaba por também fazer-nos chegar à intimidade maior, não é? Uma intimidade maior e, portanto, se calhar uma vontade maior, onde as perguntas fluem de uma forma mais as perguntas, porque estás a ver, eu fico logo a fazer perguntas. Claro. E sim, é uma aprendizagem constante. É querer aproveitar a presença daquela pessoa, o conhecimento, mas também respeitando a amizade que temos, não é? Sem que isso seja um abuso do facto de eu estar ali. Há que conhecer a pessoa, há que respeitar o seu espaço, há que respeitar também a sua popularidade, não é? Eles não são qualquer pessoa. E por isso também não é de qualquer maneira que tu pedes uma fotografia ou que tu fazes assim ou que tu fazes assado. Não existe isso, percebes? Há que respeitar o facto de eles me terem dado essa amizade. Então realmente as coisas passam por um lugar muito mais profundo, muito menos visível aos olhos dos outros, mas aonde eu felizmente quer dizer, onde eu aprendo imensamente. Estes dias foram muito ricos. Contam-me imensas histórias da altura em que da ditadura brasileira, em que ele foi preso, pormenores que eu se calhar não sabia, não é? Claro. E que são pormenores que ele contaria, se calhar, se alguém lhe perguntasse, mas é preciso ter esse lugar, e às tantas surgem coisas. E tu vais percebendo como é que ele compõe, ou qual é o tempo que ele deixa. Quer dizer, coisas que me interessam também do ponto de vista da criatividade e do método com que as coisas aconteçam, sendo que as coisas não são transponíveis de um artista para o outro assim automaticamente. É só na experiência do outro, no mundo do outro, tu ganhas mundo e assim tu ganhas perspectiva. Regressando agora ao português, de que forma é que tu sentes que estas viagens todas que tu fizeste pelo mundo a mostrá-lo o transformaram, ou transformaram a visão que tu tens destas canções, deste disco? Eu acho que é inevitável crescer, e então mesmo num curto espaço de tempo, que é um ano, aquele disco cresceu. E eu cresci, e aqueles músicos cresceram, e muitas vezes os episódios da minha vida que surgem depois disso vêm explicar essas canções. Às vezes é o futuro que explica as canções, o porquê que elas surgiram ali. É curioso, porque a intuição está sempre um bocadinho num lugar temporal indistinto. Às vezes estás a antever qualquer coisa e tu não sabes, e essas coisas vêm-se a explicar mais tarde. É muito bonito quando te entregas à intuição. Pronto, ou então és só tu a querer interpretar dessa forma, ou sou só eu a querer ser romântica e interpretar dessa maneira. Talvez também seja possível, mas eu acho isso bonito. Mesmo aí, acho que há poesia nessa forma de ver, e elas crescem porque tu te deparas com a reação também dos outros. A reação a este disco foi incrível, foi inesperadamente incrível. Não que eu não quisesse, não é? Ou que não esperasses que eu não esperasse que fosse bom, mas aquilo que aconteceu eu não esperava. Eu não consegui premeditar aquilo. As canções entraram de uma forma muito mais fluida do que outros discos. É de uma forma prática, não sou eu a romantizar. Estas canções chegaram às pessoas de uma forma muito mais rápida do que as canções de todos os outros meus discos. E vejo pessoas a pedirem canções de agora, destes discos, deste último disco portuguesa,
não sei, senti uma proximidade maior, senti que as pessoas compreenderam melhor que eu estou a fazer um caminho, fizeram uma ponte entre o Maria e a Portuguesa de uma forma bastante natural. Há também uma sensação de crescimento porque houve um aprofundar de algumas ideias do Maria, mas que foram mais desenvolvidas no Portuguesa, e eu estou já a tentar explorar ainda melhor para um próximo disco. Já estou a trabalhar num disco novo. E por isso tem a ver com o fado, tem a ver sobretudo com traduzir uma tradução daquilo que pode ser o fado, e das pessoas também estarem mais familiarizadas com isso. E o que eu sinto é que às vezes o fado é muito conhecido de toda a gente, mas depois muito desconhecido de cada um. Há às vezes há certas barreiras na tradução do que é, às vezes, de onde vêm os poemas, um bocadinho como as regras do jogo. Quando tu conheces as regras do ténis, tu apaixonas-te. Até lá são só dois tipos a mandar bolas um para um lado, um para o outro. Mas quando percebes as regras do jogo, eu acho que aquilo é apaixonante. Tu não consegues parar de ver. A mim aconteceu-me, estou a falar da minha experiência. Eu adoro ver ténis. Não suportaria jogar, acho eu. Não tenho nenhuma atração pelo jogo em si, mas para assistir ao ténis eu acho aquilo fantástico. E dá-me imensa metáfora para o próprio fado, porque quando tu começas a perceber o que é que são os fados, a forma como tu consegues trocar as letras das músicas, como consegues manipular essa ideia de género musical que é clássico e que é de standards, de alguma maneira. Tu vais a uma casa de fados e tu estás a ouvir clássicos, mas talvez seja o único género musical que tu estejas a criar com as peças que já tens. Porque tu chegas a um bar de blues e tu ou há artistas que vão fazer os seus autorais, como se diz, os seus inéditos, e aí estás sujeito a um cantor-autor, como qualquer outro cantor-autor, apesar de ter alguma linguagem, ou então aqueles clássicos do blues que todos conhecem, não é? No fado tu fazes novas combinações e estás a trazer um mundo novo com aquilo que já existe, ou escrevendo novas letras, mas para fados que melodias que já existem, que tu já reconheces, que os músicos, mesmo que tu não conheças os músicos conhecem a música que tu vais cantar. E essa dinâmica é muito rica, e quem está a assistir começa a apaixonar-se cada vez mais por aquilo, ao compreender, a perceber as pequenas nuances de uma interpretação. Estás a ver? Um fado cantado pela Amália, ou pelo Camané, ou pelo Marceneiro, o mesmo fado, às vezes até com a mesma letra, tem nuances, tem interpretações. O que é que fez com que aqueles músicos reagissem, alterar a forma como os músicos respondem com melodias que o fadista acabou de fazer. Quer dizer, quando tu começas a ficar sensível e atento a estes pormenores, aquilo começa a ser realmente ainda mais entusiasmante. O que eu acho engraçado, e não sei se calhar é a minha visão, eu acho que cada um de nós cria uma ligação muito individual com o fado. Se calhar há outro tipo de músicas que é mais, outros géneros musicais que são mais de comunhão, certo. E com o fado acho que há uma ligação muito individual, não é? Mesmo quando estás numa casa de fado ou a ver um concerto de um cantor de fado, estás muito ligado, até porque individualmente. Porque é um solista até. Claro. Ou seja, nem sequer é muito aberta a grandes colaborações e duetos, e é um pensamento ou é um sentimento de uma pessoa, e que o tem que dizer do princípio ao fim. E que vai direto a ti, não é? Que e vai direto a ti. Então fica realmente essa. Eu também sinto o mesmo que tu. Agora, quando tu fazes um disco e começas a traduzir um bocadinho melhor, porque pensas naquilo e porque estás a tentar trabalhar aquilo, e o público começa a reagir a isso. Isso é muito bonito. Olha, começam a fazer perguntas sobre fado, começam a fazer perguntas sobre os vários artistas, sobre aquela melodia é tua ou é antiga, percebes? E isso é... Pegando nessa ideia e pegando na pergunta que eu te fiz anteriormente, Espanha, Moçambique, Brasil, Estados Unidos, Canadá, entre uma série de outros países, tu, entre
esta experiência deste ano com estas canções apresentada nestes palcos de países tão diferentes, tu consegues identificar aqueles momentos em que tu te surpreendeste mais com a reação das pessoas ou com a vontade de te perguntar mais sobre aquilo? Houve assim locais ou experiências em particular que te marcaram mais ao longo deste ano? Sim, posso dizer que Portugal foi um dos que mais me marcou. Ok. E fiquei feliz com isso, porque outros anos foram outros países, foram outros lugares, foram outras experiências. E este ano foi Portugal que mais me surpreendeu. Não te sei dizer exatamente o que é, mas é uma ideia de comunhão, das pessoas estarem próximas do que eu estou a fazer, de fazerem perguntas que reagem àquilo exatamente que eu estava a pensar ou que eu estava a fazer. Portanto, isso é uma sensação de compreensão e de acolhimento. Depois, cada vez que eu canto no Brasil é também um momento muito impactante, porque o Brasil é muito efusivo, recebe-me de uma maneira muito particular. Não sei, todo este caminho que foi feito com os artistas, as colaborações, mas também estarem muito presentes nos meus discos, e cada disco eu vou lá e eles vão reagindo bem. E são muito efusivos, e depois, como eu não estou sempre lá, parece que há uma atitude. Quando vou há um abraço de estás de volta, não é? Sim, é um abraço muito, muito forte de quem tem, como se eu não tivesse a oportunidade de ver outra forma, e agora tenho esta oportunidade, como se fosse assim uma oportunidade. E eu acho que de facto, eu também acho, porque é difícil ir constantemente, claro, e fazer as nossas turnés é um desafio, e é realmente um privilégio que eu posso dizer que tenho, de ter assim como os Estados Unidos, que foi uma turnê intensíssima, incrível. Já é a terceira turnê que eu faço nos Estados Unidos, desta dimensão, tipo de costa a costa e de várias cidades. Repeti várias cidades, mas noutros lugares, perceber que o público vai aumentando, que o público é muito variado, porque também os Estados Unidos, claro, é uma mistura de muitas culturas, e foi também uma experiência muito intensa. Foi desde, sei lá, de salas de 1000 pessoas a clubes pequeninos. Em Chicago fiz um clube incrível, o City Winery, que são coisas assim muito dispares também, pelo caminho que estamos a fazer e a trilhar, e fico muito orgulhosa. Quando nós falámos inicialmente sobre o Portuguesa, tu disseste-me que é um disco que fala sobre a tua relação com algo mais metafísico, a que precisas de aceder, mas através daquilo que és e com as fragilidades que tens. Nessa mesma conversa tu falavas da tua obsessão pela afinação também, ali a dado momento, e o que eu queria perguntar é, quando olhas para trás, tu consegues perceber se hoje é mais fácil para ti lidar com as tuas fragilidades e aceitar que num ou noutro momento da tua vida tu vais desafinar, seja no canto ou seja na própria vida. Estou mais em paz com isso, sim. Mas sentes que houve um momento, obviamente que a maturidade que vamos ganhando. Vou dizer mais, sim. Quando eu estava mais preocupada era quando eu falhava mais. Okay. Porque eu agora olho para trás e vejo que quando eu estava muito, muito preocupada com isso, estava mais tensa. E isso ouve-se. Claro. Eu ouço. Espero que ninguém ouça. Mas eu ouço. E quanto mais é isso, é encucada, preocupada. Acho que todos os artistas às vezes criam umas certas paranoias com as suas inseguranças, não é? Pegam nas inseguranças e há ali uma paranoia que se desenvolve, e a lucidez é aquilo que te ajuda a afastar-te, obviamente, da imersão completa na paranoia. E mete medo. Enquanto tu estás um bocadinho lúcida, tens medo da paranoia. Quando já não estás, já não tens medo. Sim. Eu também não sei o que isso é, graças a Deus, porque ou não estou a julgar. Estou a dizer é que gosto de estar num lugar em que eu tenho controle da minha vida. E cada vez que eu me deixava levar por esse tipo de medos, eu deixava de ter controle sobre o que cantava, sobre a forma como reagia em relação aos outros, em relação a mim.
Por tentares controlar demais, perdias Por tentar controlar demais e por ter muito medo de falhar e por ter muito medo do erro, ou por não querer que aquilo fosse um. Então acabava por fazer pior, porque é um bocadinho como os músculos, ficas muito tenso e é mesmo fisicamente. Sim. Quando tratas de afinação, também Claro. isso também é assim, fisicamente. Mas depois na vida este já é uma metáfora. Ficas com o cu muito tensa e os músculos ficam muito à defensiva, com medo que venha alguma coisa, não sei o quê, e então tudo fica forçado, sai é de uma forma diferente. E assim, são coisas muito pouco perceptíveis aos outros, acho eu, porque só quem me conhece muito bem, também não são assim tantas pessoas, ou eu. E na verdade a mim é o que mais me importa. Aquilo de que tenho mais medo é de estar iludida na minha vida, no meu trabalho, da percepção que tenho daquilo que estou a fazer. Tenho imenso medo da ilusão, de estar a criar uma ideia de mim que não é real, de estar a pôr-me numa posição que não é a minha, percebes? Sempre tive imenso medo disso. Acho que se calhar isso me salvou de algumas tentações. E acho mesmo que isso foi uma vantagem, esse medo todo, porque enquanto tinha muito medo de me deslumbrar, de criar uma fantasia sobre e agora cantaste com o Chico Buarque, é um bom exemplo, não é? Claro. Agora és uma artista não sei o quê, e não és. Não sou. Sou o que eu for fazendo. Claro. Eu sou tão boa quanto a última coisa que fiz. Eu acho que houve alguém que disse isso. Sim. Não sei quem é que foi, já não me lembro. Mas tu és tão bom quanto a última coisa que fizeste. E se calhar nem sempre as coisas são igualmente boas. E vão sendo, não estão sempre a crescer. E, portanto, e o que é bom e o que é mau é uma coisa também muito. Também relativa. Mas eu digo relativa, né? Da própria experiência daquilo que eu penso sobre mim. Claro. Agora, tentando contornar ou disfarçar a deselegância de falar da tua idade, há um número redondo que se aproxima. Não é? Tu lidas bem com isso? A passagem do passar do tempo é algo que te angustia ou de alguma forma, ou tu aceitas bem as marcas físicas e emocionais do passar do tempo? Depende dos dias. Ok. Hoje estou super jovial. A aceitar os 40 que aí vêm com imensa tranquilidade. Ontem não. Ok. Depende da... Não sei, eu acho que é inevitável posso dizer que genericamente acho que aceito bem. Acho que aceito bem. Acho que é uma forma também. A idade está na cabeça e isso é um trabalho que se tem que fazer. Não é uma frase clichê, é um trabalho. E quando acabas de passar o ano com quem tem Veloso, tem 80 anos e que tem uma mente tão jovem e que está sempre numa festa e que está sempre e que faz os concertos com a performance com que ele faz, não é? Tu ficas a pensar que realmente a idade tem que estar em algum lugar, que não no número de anos que tu vives. Claro. E tem que ser na atitude. E depois e é aí que quando tu dizes o que é que aprendes com eles, eu acho que tem a ver com isto, é a atitude. Eu sou super tranquila, super em paz, dedica-se somente à sua arte, não pensa na burocracia da vida, tem essa sorte. Sim. É super gentil com toda a gente, com todas as pessoas com quem trabalha, ele é de uma gentileza, e isso depois dá saúde. Eu acho que isso dá a idade, dá a juventude, não é? Dá a idade, dá-te juventude. Pode ser esse um caminho, há outros caminhos, certamente. E isto que falávamos anteriormente, eu acho que também é um dos caminhos. A relaxar no teu erro, relaxar na exigência que tens contigo mesmo. Eu acho que as mulheres sofrem mais, não é? É inevitável, não há dúvida nenhuma. Não vale a pena. Eu acho que ninguém contraria isso, mas se há uma única pessoa que está a contrariar isso, eu discordo dessa pessoa. As mulheres sofrem muito mais, têm uma exigência, têm uma pressão sobre elas, não só da sociedade, que é injustíssima, mas da própria biologia. A biologia da mulher é diferente. Claro. A biologia da mulher cansa a mulher muito mais.
transtorna a mulher sistematicamente ao longo da vida, muito mais. E portanto a capacidade da pessoa estar em paz consigo e feliz e bem é mais difícil. Eu acredito que o desafio é maior para as mulheres, mas isso também não é sabido, não é? Agora, sim, às vezes ultimamente tenho pensado, bolas, eu vou fazer 40 anos. É que são estas datas redondas que nos fazem fazer aqueles. É um bocado parvo, não é? Mas ao mesmo é tempo verdade. toda a gente diz. E os 39 anos é assim uma coisa dolorosa, porque parece que tu. E sabes o que é que me E depois aconteceu? começas a ver as pessoas a rir este ano vou fazer 30 e tu pensas, 30. E é o que elas é o que pensam as que fazem 50. Sim, exatamente. Agora quando eu falo, mas há qualquer coisa agora que me aconteceu que foi, por exemplo, comecei a ver pior de um dia para o outro. Okay. E isso transtornou-me. Eu ainda não uso óculos, como podes ver. Mas eu acho que preciso. Estás em denial ainda. Eu estou em denial. Eu não quero fazer a homeoptaria. Como é que se diz? A optometria. Eu não vou dizer. não vais. Não vou entrar dentro da semântica Exato, dessa lógica, porque, enfim, são pequenas coisas que eu senti neste último ano que de repente eu fiquei mais velha. Tipo, houve um dia que eu liguei a uma amiga minha e disse assim: pronto, passei para o lado de lá. Ou para outra, para o lado de cá, que eu agora estou no outro lado. E foi assim bastante visual, bastante físico. Depois a pessoa, lá está. Depois a vida acontece e tu vais andando. Os dias continuam a passar e nós relativizamos, e é importante também nunca esquecer que ainda temos também outras coisas que ainda são muito jovens. Claro. E esses lados. Agarraste a essas coisas, não é? Exatamente. Essa... Não vejo bem, mas sei lá, faço outras coisas ainda muito jovens. E como eu disse no início, a equipa da Blitz elegeu o Portuguesa melhor álbum de 2023. Tu és pessoa de fazer este tipo de. Quando chegas ao final do ano, pensas tipo, o que é que eu ouvi mais este ano? Tu consegues, para além do teu álbum, obviamente, pensar num disco que tenha marcado particularmente, um ou dois ou três, que tenham marcado particularmente no último ano? Se me perguntares, eu sou capaz de fazer. Um dos discos que marcou imenso foi o Rough and Rowdy Ways do Bob Dylan. Por várias razões, não só porque ele depois esteve cá e acabei por ver o concerto ao vivo, que foi muito marcante, mas mesmo antes, um disco que me inspirou imenso a fazer o Portuguesa. Um disco que tem a ver com o live, com a atitude dos músicos, com essa vertigem com que os músicos encaram o intérprete, e sente-se isso do disco e sente-se isso ao vivo, e é maravilhoso. Esse serviço à canção de uma forma muito vertiginosa, porque todos vão com um certo medo. A produção Portuguesa foi muito virada dessa forma, encarar o medo. Temos que estar todos com medo. Medo, não, quase como se o silêncio. Eu dizia assim: o silêncio é aquilo que é mais perfeito. Então vamos ter cuidado quando o quebramos, e vamos pensar bem como é que o quebramos. E isso posiciona-nos na interpretação de uma forma muito mais cuidada e ao mesmo tempo vertiginosa, porque então já não vais sem pensar, já vais com um certo medo. E a vertigem tu só sentes quando tens medo. Sim. Mas ao mesmo tempo também é um ato de coragem. A vertigem é um ato de coragem, é um ato de te pôres no limite. E isso é que permitiu conseguir alguns silêncios ao longo dos fados. Esses pequenos silêncios, sente-se esse lugar do parámos todos à beira do precipício e ninguém fez nada. Porque se tu começares a produzir um disco e cada um vai para a boot fazer a sua parte, tu vais esperar que venha o silêncio para começares a tocar. Claro. E aí já arruinaste aquele momento. Tu não vais tocar em cima do teu colega. E é uma experiência mais segura, controlada, não é? Na verdade. Sim, muito mais busy. E eu tenho assim um bocadinho de. Eu sou um bocadinho anti-virtuosismos. Posso dizer que hoje em dia, seguramente. Antigamente eu tinha mais cuidado com o que dizia, hoje em dia também. Mas. Gostei, adorei-o. Mas menos. Mas mais. Porquê? Porque eu também quero. O que eu pretendo com o que digo não é chocar, é falar sobre a minha música, contar o que é que a minha música diz. E portanto, se são precisos alguns momentos de
dizer que não sou fã de virtuosismos, nem de músicos virtuosos. Sou fã de alguns, mas o virtuosismo por si só, o ato de tocar muitas notas e muito rápidas e tudo muito perfeito, isso não me atrai. Não me diz nada. E este disco fala muito mais de minimalismo, fala muito mais do silêncio. O silêncio é sempre o primeiro músico que entra no estúdio. E eu tenho uma banda inacreditável, uma banda que foi realmente muito parceira dessa minha lógica e desse meu entendimento, o meu gosto, do meu plano. E cumpriram com o meu plano. Eles foram parceiros do meu plano, com o seu talento e com a sua criatividade, e deram imenso ao disco, mas foram seguindo um plano que eu tracei, e essa generosidade eu devo-lhes sempre, porque o resultado do disco é também graças a essa entrega, essa dádiva de cada um deles. Sobretudo, quer dizer, por razões diferentes, no fado, uma contenção daquilo que para eles já é óbvio, eles já sabem muito sobre aquilo, os dois fadistas que lá estão, originalmente fadistas, que nasceram no fado, que é o André Dias e o Flávio Cardoso, eles já sabem muito sobre o fado, sabem tudo. Portanto, escolher o que é a parte mais difícil, porque tudo é possível. E então foram muito generosos também nessa. Eu deixei as pistas, e então vão seguindo pistas do que nós não queremos ouvir, mais do que tudo. E depois outros músicos, como o João Pimenta Gomes e o Pedro Geraldes, que vão à descoberta de um novo mundo, do novo mundo, que é este som que acaba por ser único, que é a junção destes instrumentos nestas canções. Acabou por se tornar um som diferente, uma conjugação única, digamos assim, porque e a atitude deles também tem que jogar com essa forma dos poemas e das canções terem essa vertigem. E eles são muito minimais, são muito de cada nota, de uma melodia muito simples, de um som, de uma textura. Tem a ver com uma experiência e não com aquilo que tu sabes ou não fazer. Pegando nessa ideia até do silêncio e da vertigem, que eu acho que se relaciona um pouco com aquilo que eu te vou perguntar a seguir, o cantar estrela para o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude foi certamente um momento inesquecível para ti. E tu na altura escreveste, quando partilhaste o vídeo nas redes sociais, escreveste que as palavras não chegam para descrever tantas emoções. Foi um daqueles momentos tão fortes que tu nem sequer te lembras muito bem como é que chegaste ao palco? Ou estavas demasiado concentrada em tudo? E recordas cada pormenor? É engraçado que essa frase é tão clichê, mas ainda hoje sinto o mesmo, que estou aqui a tentar escolher as palavras para te dizer o que é que eu senti naquele momento, porque são muitas coisas muito complicadas de descrever, porque foram muito singulares. Eu também usei a palavra singular porque foi único, foi um momento único. Eu já tenho a experiência do que é estar num palco, portanto eu uso essa experiência, a memória dessa experiência, para me proteger, não é? Para saber o que é que pode acontecer. Ao mesmo tempo, do ponto de vista técnico, é muito complicado, que é um palco que tem 1,5 milhão de pessoas à frente, ou seja, não sei quantas torres de delay para ouvir, para toda a gente ouvir. Portanto, aquilo que tu ouves, a massa de som que tu ouves em cima do palco, não vale a pena sequer in-ears, porque para quem não sabe, nós usamos in-ears para nos ouvirmos, porque o palco engole todo o som. E portanto havia um medo, primeiro um medo enorme do que é que eu ia ouvir. Porque eu não podia fazer line check, nem ensaio de som nunca fiz ensaio de som com todas as torres ligadas. Claro. Portanto foi sem rede, na verdade. Portanto foi completamente sem rede. Eu não fazia ideia qual era o som que eu ia ter, se eu me ia ouvir, se eu ia ouvir a guitarra, o tom da guitarra, não sabia nada. Aliás, até houve um falsa partida. Soubeste? Não. Houve uma ou outra televisão que passou, houve outras que não. Mas eu vou contar. Porque houve uma falsa partida. Porquê? Porque a minha deixa era: o André dava o sol e o sol ia ficar mute, porque eu ia entrar à capela e eu, para ter noção do tom, ele ia dar uma nota, para tu seguir. e eu começava
o tema naquele tom e seguia sempre à capela. Só que o técnico, quando sentou o André, eu estava de costas para o André, não vejo o André, estou de frente, assim de lado, de frente para o Papa e para o Santíssimo Sacramento e um bocadinho aos 3/4 do público. Pronto. Eu não vejo o André. E quando o técnico senta o André, diz: faz um line check só para ver se a guitarra está. E ele fez um sol. E eu comecei. É a minha dica. Só que eu não me vi que não estava a dar, não se ouvia nada, ou seja, só estava ouvindo os meus inês, então eu parei. Então há um momento em que algumas televisões passaram eu a uma falsa partida. E eu assim, bolas, não acredito. Enfim, mas isso até é bonito, porque aquilo estava bastante sem rede. Aí eu virei-me para trás, tanto que as pessoas perceberam que eu estava a olhar para trás e não sei o quê. E uma das televisões diz: agora sim. Eu acho que foi o vídeo que eu vi. Ele diz mesmo: diz agora assim, sim. Agora sim. Tu não viste o que para trás, mas claro, eles viram. ele diz então, isso. enfim, isso não interessa nada, não me preocupei nada. O que é que aconteceu depois? Para além dessa parte técnica, que é muito alucinante. Tu tens 1,5 milhão de pessoas à frente, é uma experiência, há de ser uma experiência meio extrasensorial, não é? Porque a dada altura. Eu estou com o Santíssimo Sacramento à frente e eu sou uma pessoa que eu não escondo. Sim. Eu não escondo a minha devoção, a fé que tenho e a fé que tenho também neste momento e neste Papa. Este Papa é muito importante para o mundo, na minha perspectiva de mundo. É um Papa que está a integrar a Igreja, porque eu sou da Igreja e eu também não gosto de me sentir de não me sentir bem em casa. Percebes? É um bocadinho essa a perspectiva. Eu não gosto de me sentir bem em casa, e quando tu vês uma pessoa que está a proporcionar uma casa que é mais aberta e que tem a ver com a tua maneira de pensar e onde tu te sentes realmente em casa, então tu percebes que tudo aquilo que te fez crescer na fé, então tem mesmo uma ligação. Eu senti-me tão ligada, tão profundamente conectada com a minha oração. Eu estava a rezar. Na verdade, eu não estava a cantar para alguém, eu não estava numa performance, eu estava numa oração minha. Um bocadinho como todos os peregrinos estavam lá. Eu às vezes estava a dizer que eu vi muitos peregrinos a darem águas, outros a darem peixe com manteiga. Eu estava a cantar o Estrela. Eu estava a fazer a minha parte. A tua dádiva. Exato, a minha dádiva naquele momento de peregrinação. E eu peregrinei até ali e cheguei e dei aquilo que tinha. E foi muito emocionante. E ainda bem que não foi mais, porque senão podia ter comprometido a própria performance. Mas, pronto, eu estava a dizer 1,5 milhão de pessoas à frente e o facto de teres o Papa à tua frente também, tudo isso. Como é que tu controlas os nervos nestas situações de maior responsabilidade? Eu pergunto isto porque, na verdade, a ideia que eu tenho de ti é uma pessoa que consegue, ou já aprendeu, ou já é mestre na arte de controlar os nervos. Eu não sei se é assim que tu te vês ou não, ou se é isso que... Eu aprendi muito, não sei se sou mestre, mas já aprendi, já mudei muito em relação a isso. O que eu faço é concentro-me no que vou fazer e preparo muito antes. Eu trabalho imenso antes para que aquilo não me traia. Por isso é que eu estava-te a dizer que estes pormenores que eu não conseguia prever são aqueles que podem te trair. Quando a pessoa trabalha pouco, não se prepara, acha que... E isto acontece imensas vezes, que é quando estás a tocar um instrumento, aquilo já sai no ensaio, sai tudo bem. Quando vais para cima do palco sai mal. Sempre, é inevitável. Eu não sei como é que é. E por isso, quanto mais se pões em situações, e depois no ensaio, fui lá fazer o ensaio uns dias antes, com a orquestra e tal. Mas aquilo tem a ver com a prática, com as 10 mil horas. Tem tudo a ver com as 10 mil horas. E quanto mais tu fazes, mais evitas detalhes. Que o inesperado te trai. E depois não é? tem a ver com a mente. Tu tens que te concentrar no que vais. Eu tenho que me concentrar no que vou fazer. Não se eu começo a pensar num 1,5 milhão de pessoas, ou quem é que está ali. Claro. Ou as televisões estão a mandar para o mundo todo. Se eu estou-me a pôr a mim no centro, de repente eu é que me traio a mim mesma sempre. Portanto, se eu não me puser a mim no centro, se eu puser outra coisa, eu tenho mais. Isto é maior do que mim, do que eu, isto é maior do que eu, portanto vamos concentrar nisso. Cantar a balada da despedida também, frente a milhares de pessoas, acompanhada à guitarra pelo Chris Martin dos Coldplay, eu suponho que certamente não era uma coisa
que pronto, que te passasse pela cabeça que Foi fosse inesperado. acontecer, não é? Foi inesperado. Como é que foi o contacto com ele e com a banda? São pessoas simpáticas? Como é que foi toda essa experiência de estar ali em palco a Foi muito contactar com eles? engraçado. Olha, já foi inesperado, não foi nada tão esperado como a história do Papa, como a performance para o Papa, ou a oração para o Papa. Foi muito mais inesperado. Foi um dia para o outro, a Bárbara Bandeira liga-me: Carminho, queres vir cantar comigo no meu concerto de abertura? Eu quero, claro que quero, vou cantar e fomos cantar o Onde Vais. E depois disso saltou para o Chris Martin, que quer fazer o Coimbra, não sei o que mais, gostava imenso que tu cantasses também com ele e tal. Enfim, foi de um dia para o outro. Eu ainda foi assim sem perceber muito bem o que é que ia acontecer. E depois é assim, nestes casos é realmente encarar as coisas com simplicidade. Não é? São artistas que têm realmente muito público, muita visibilidade, mas são artistas, são músicos, fazem o mesmo que nós. Claro. E depois o que pode variar é que realmente essa visibilidade toda e esse tipo de produção que têm pode torná-los pessoas diferentes daquilo que nós estamos habituados. No caso não é assim. Ele é uma pessoa super acessível, super simples, super generosa, porque fazer isto também, de chamar os artistas de outros países, quer dizer, é uma generosidade grande. Ele não tem que fazer isso, ele não precisa de fazer isso. Claro. Ele quer dizer, por outro lado, também o humaniza, também o torna culturalmente mais interessante, se calhar, e portanto, de alguma maneira também é da agenda dele fazê-lo. Não estou aqui a pô-lo a fazer-nos um favor, não é? Sim. Não foi isso que ele nos fez. Mas a dimensão dele podia evitar essa parte. E aconteceu uma coisa engraçada que foi curioso, também posso contar. Estavas a dizer como é que foi a experiência, estar lá, se eles foram simpáticos, não. Aconteceu uma coisa engraçada que foi: eu estava à espera de entrar e aqui os camarins eram todos ali um bocado próximos daquele corredor onde eles entram, e eu não sabia se eu estava ao telefone e já estava toda a gente aos gritos: olha, o concerto vai começar, eu quero ir ver o concerto. O concerto começou. E eu entrei, saí do meu camarim e fui direto à porta do estádio, que é assim uma porta de lado com umas cortinas. E eu abro as cortinas de repente e tenho um corredor de seguranças e de gente a olhar para mim assim. E eu vim embora, saí logo assim. Aquilo estava tudo à espera deles, eles ainda não tinham entrado. E então eu estava a entrar no corredor por onde eles entram, supostamente. E as pessoas, mas isto não é o Chris Martin. Não, mas foi assim uma coisa de segundos. Às vezes voltei para trás e percebi que eles estavam a chegar a esse corredor. Pronto, e havia uma segurança muito antipática e agressiva a dizer para sair, para toda a gente saiam do campo de visão, porque eles estavam a ser filmados em olho de peixe. Então que nós tínhamos que sair todos do campo de visão. Tipo, foi muito antipática, mandou-me entrar no camarim. Tipo, tens que entrar no camarim agora, não sei o quê. E ele olhou para mim e ele disse: não, disse esse Carminho. Porque nós já tínhamos feito um ensaio, disse esse Carminho, it's ok. Tipo, mas ela ficou lixada e continuou a meter-me assim para trás, estás a ver? E eu fiquei assim atrás, não entrei no camarim, às tantas estava tudo ali a acontecer, eu não ia ficar trancada num camarim, não é? E ele disse: às tantas, calma, não é? Estava ali sossegada num cantinho, tipo, estava só à espera que eles entrassem para depois também ir ver o concerto. E eles começam a juntarem-se os 4 músicos para fazer aquela roda de motivação antes de entrar. E ele olha para mim: Carminho, come! Ele era a única que estava ali e ele sentiu que houve ali uma antipatia. Então, não sei se foi por isso ou foi outra coisa qualquer, chamou-me. Então fizemos os 5 e ele disse assim: definitivamente és a melhor cantora que está neste grupo. E tu, bom? Mas foi simpático, é uma piada, tipo, tipo uma daquelas piadas de pessoas que têm essa capacidade, não é? De falar mal deles por uma piada. E obrigado por estares aqui, parabéns. E eu, não sei o quê. Foi assim inusitado, sabes? Foi inusitado. E eles lá entraram e depois foi aquele momento que foi muito bonito. Com as pessoas em Coimbra, a cantar o Coimbra, a sentirem super emocionadas por estarem a ser tão valorizadas e tão representadas ali. E eu também senti-me um orgulho imenso. E como é que surgiu o convite para participares no filme Pobres Criaturas do Yorgos Lanthimos? Como é que ele chegou até ti? Olha, chegou por e-mail.
Ok. Portanto, nada romântico. Foi tipo, olha, foi assim, foi um e-mail. Chegou por e-mail uma diretora de casting que me mandou um e-mail à minha equipa. E num primeiro momento eu não consegui perceber imediatamente O que é que queriam de ti? o que é que realmente queriam de mim. Se era a mim que queriam, se era uma pessoa genérica, se percebes? E então pedi para fizemos uma reunião de Zoom, eu e ele, o Iorgos, porque eu sentia a necessidade de perceber algumas coisas. E ele disse: não, Carminho, eu cheguei até ti através da minha pesquisa e da minha knowledge, do meu conhecimento acerca do género musical, que já é de alguma maneira, já eu tenho estado a fazer há algum tempo, e é exatamente a ti que eu queria que lá. Pronto, eu fiquei lisonjeada e disse-lhe que então, mas temos que escolher bem a canção, porque isso é uma coisa importante para mim. Acho importante ter a guitarra portuguesa. Eu fui também tentando introduzindo a minha agenda claro. no momento, porque lá está, tudo naquele momento é possível, depois não. Então comecei a dizer-lhe que eu achava importante, e acho que a guitarra portuguesa é única e representa toda a iconografia também do género. Ele não queria que fosse um homem a tocar guitarra. Isso foi uma coisa interessante e eu gostei disso, porque ele não queria que fosse um homem a tocar guitarra, ele queria que fosse ou uma criança ou uma mulher, porque ele não queria a subjugação do homem à mulher, e essa imagem que o fado constantemente passa do homem que toca para a mulher. E eu senti-me realmente bem representada por essa ideia. Não que eu não acho que os homens toquem lindamente, mas dele ter se apercebido que há essa realmente subjugação. Se calhar também existe noutros géneros musicais desta época, não é? Que os homens realmente tinham mais liberdade, tinham mais possibilidades, portanto também eram aqueles que podiam tocar os instrumentos, que faziam isso aqui. Mas no fado existe muito isto a maioria dos homens é que escrevia para as mulheres cantar, não é? As mulheres cantam aquilo que os homens escrevem, e muitas vezes cantam coisas que nem sequer lhes dizem que não é nada flattered, não os representa muito. E na altura se calhar representava porque eram outros tempos, claro. Mas isso começa a mudar, e essa ideia agradou-me imenso. E então começámos a pensar, e ele disse: porquê que não és tu a tocar? E eu, sabes o que é que eu respondi? Eu não lhe disse que nunca tinha tocado guitarra na vida. Eu disse-lhe que preciso de uma semana para te responder. E na tua cabeça foi: eu tenho uma semana para aprender. Exatamente. Eu tenho uma semana para mostrar que sou capaz de, a mim mesma, tocar a guitarra. E depois, porque este é o plano mais interessante para mim. E como é que, porque quer dizer, a guitarra portuguesa, toda a gente, a ideia que eu tenho é que é difícil, é um instrumento difícil. É muito difícil, mas a música que eu ia cantar, o fado menor, tem 2 acordes. No quarto, a escolha da letra também foi interessante com ele, porque o quarto foi escrito por mim. Então, na verdade, eu continuo a trabalhar aquilo que me interessa, que é esta ideia de uma transversalidade temporal que a cultura do fado tem, de não se fixar. Ou seja, por ser transversal, não se fixa num lugar, num momento temporal. Aquela música tem 200 anos, não sei quantos anos é que tem o fado menor. Aquela letra foi escrita ano passado, há 2 anos, não sei. E então é um bocadinho que essa ideia também que o filme traz, o surrealismo muito presente, também temporal, porque os fatos, o guarda-roupa remete muito ao século XVIII. Mas depois eu ainda não vi o filme, mas depois ela usa óculos escuros e super futuristas, e ela está num outro tipo de calções curtos. E há elétricos a flutuar. Eu não vi o filme a flutuar, não é? Sim, o tempo não está instalado. É um tempo dele, mas é um tempo que tem algumas referências de alguns lugares. Eu estou a cantar, vou dizer. Pois eu ia te perguntar onde é que foi filmado. Onde é que foi filmado? Em Budapeste. Ok. Mas eu vou-te cantar isso melhor. Mas eu estou a cantar vestida do século XVIII,
com um avental enorme com as armas portuguesas. Ok. Curioso. E ela está 2 minutos antes a olhar para um aquário de peixes, um aquário de vidro. Estás a ver? Portanto, não tem nada a ver com. Quer dizer, não sei se havia, na altura se havia esses aquários assim, mas é um aquário mais ou menos moderno. E enfim, a letra do quarto conjugada ao fado menor. E sendo, estás a perceber, foi esse também. Está subentendido, não está na cara, mas eu posso falar sobre isso. E também trata um bocadinho aquilo que eu ando a tratar no meu disco português e nos discos que estou a fazer, que é esta possibilidade de eu poder estar ativamente a fazer a cultura do fado, a fazer fado tradicional, percebes? Nós estamos, ainda hoje se pode fazer fado tradicional. Eu posso fazer canções, posso fazer os fados tradicionais com a mesma técnica de antes, mas com novas melodias e com novas formas de percebes? Até porque no disco o que tu tens é a letra escrita por ti encaixada no fado pajem, não é? E aqui de repente, quer dizer, tudo isto encaixa naquilo que tu estás a dizer. Exatamente. Sobre este disco desde o início, não é? Depois aqui é no fado menor, ou seja, é a mesma letra em 2 fados diferentes. Na verdade, tu se calhar já estavas naturalmente muito habituada a cantar aquilo de uma certa maneira, e de repente tiveste de desconstruir essa ideia na tua cabeça da forma como estavas a cantar aquilo para cantar de uma forma diferente. Não, eu já estava a pensar no fado de pajem, só que eu gravei isto antes do Portuguesa. Em 2021. Ok. Não sabia. Eu achava que era posterior até. Não, leva tempo. Eu gravei isto foi feito tudo em Budapeste, num estúdio completamente construído. Completamente construído, não. Isto foi gravado em Budapeste, num estúdio onde eles simularam Lisboa. Inteira Lisboa, outro Londres, outro Paris. Eu estive em Londres e em Lisboa. Ok. Em Londres estive a visitar. Estive na casa do William Dafoe, que é inacreditável. Os detalhes, o decor, não dá para descrever o nível de pormenor. Não consigo descrever o nível de pormenor daquela produção. Fizeram prédios inteiros de esferovite, mas onde tu entras é um hotel, onde tu tens vários quartos, onde algumas cenas são filmadas, ou seja, aquilo não são várias cabinezinhas, eles fizeram a cidade. Fizeram o Cais das Colunas, eles fizeram um porto, fizeram um restaurante de ostras incrível, e tinha comida, e tinha coisas vivas, e tinha burros e galinhas, e tinha para aí 200 figurantes entre os burros e as galinhas e não sei o quê, e montes de pessoas todas vestidas, e há uma câmara apenas. Então cada vez que há uma cena, há 4 ou 5 ensaios antes da cena, e ele faz os ensaios e toda a cidade mexe, e só há uma câmara, ele só está a filmar um ponto. É assim mágico, não sei explicar, descrever aquilo. Estão todos a viver, aquilo está muito vivo, muito vivo. E depois de 5 ensaios, em que fazemos os 5 ensaios, e que enquanto eu estava a cantar, por acaso na minha cena tudo para, é uma cena de suspensão. Então há pouco movimento. Mas noutras cenas, há uma cena em que ela está a devorar pastéis de nata. Essa cena ela fez para aí umas 5 ou 7 vezes. Eu fiquei a ver pelas câmaras, depois todo o cenário. Ela queria comer mais pastéis de nata do que só não, aquele. Não, coitada. Ela vomitava para o balde dos pastéis de nata. Oh meu Deus. Cuspia os pastéis de nata para o balde. Já enjoada dos pastéis. Mas é muito boa essa cena dos pastéis de nata. E teve que fazer não sei quantas vezes. E enquanto ela comia pastéis de nata, toda a cidade mexia. As crianças brincavam. Elas têm todas um papel. As crianças brincavam, os burros andavam, não sei o que. E foi um nível de produção que eu nunca tinha visto na minha vida. Voltando à guitarra portuguesa, só para te perguntar, quão estranho ou surpreendente ou recompensador foi tu veres-te naquela posição com uma guitarra portuguesa a tiracolo? Olha, foi recompensador, foi reconfortante, foi um orgulho saber que eu consegui fazê-lo, sabes? É uma superação. Eu sempre tive esta questão. Eu tenho uma questão de não saber tocar um instrumento para me acompanhar. Sempre tive essa questão. E só não tenho porque sou preguiçosa.
que se eu quisesse eu podia acompanhar-me. Certo. E eu acompanho, eu componho nos instrumentos, eu acompanho no piano e na guitarra. Algumas canções eu toco, ou seja, estou a ser um bocadinho dura comigo, mas na verdade não estou longe de poder, sei lá, fazer um concerto sozinha. Não é que eu queira, não tenho essa ambição, percebes? Não tenho mesmo. Mas é uma possibilidade que tu podes ter em mãos. E quando eu parei aquela semana para começar a ensaiar a guitarra, os primeiros 2 dias eu estava assustadíssima. Os dedos doíam, horror. Aquilo era uma tortura. Mas treinei, ensaiei, consegui tocar, foi incrível. Depois respondi-lhe: sim, eu toco a guitarra portuguesa, confia em mim. Passado, sei lá, vários meses de produção e de várias questões, não sei o quê, fui para Budapeste muitos dias antes fazer testes de guarda-roupa, de cabelos, de maquilhagem, de não sei o quê, tudo controlado por ele. Ele via tudo, cada teste, cada pormenor, muito intenso. Vi algumas cenas a serem filmadas, lá está, do filme. Também foi muito interessante poder estar lá, ver o William Dafoe a fazer uma cena hilária que há com ela dentro de uma charrete. Ou seja, eu agora já vi o filme e eu sei qual é que é. A cena de fora era só uma charrete a abanar, eles aos gritos lá dentro, e nós não sabemos o que é que estava a passar lá dentro. Aquela magia do cinema de já viste o outro lado. Não é? Exatamente. Foi muito engraçado. Tu voltaste a tocar na estreia do filme em Nova Iorque, obviamente um momento que fez correr muita tinta por várias razões. E antes de entrarmos em território perigoso, que os fãs da Taylor Swift são muito vorazes de toda a informação que haja, eu gostava de saber com que impressões é que ficaste da Emma Stone, do Mark Ruffalo, com que impressão é que ficaste deles naquele momento que já é mais descontraído, não é? Porque a dada altura, quando estás em set com eles, há de ser muito. Sim, o contacto é muito diferente. É diferente, mas ela foi sempre muito, muito próxima, muito querida. Ela recebeu-me mesmo no set. Ela também é produtora do filme, portanto, de alguma maneira o filme também é de alguma maneira não, o filme também é dela. E ela recebeu-me dessa forma, de braços abertos, interessada pelo aquilo que eu estava a fazer, da música, a elogiar-me. Às tantas ainda fizemos um contacto mais próximo, percebes? Então quando foi a minha vinda para os Estados Unidos, quando eles me convidam para ir à premiere, eu combinei com ela essa surpresa da guitarra. E foi... reproduziram um pouco aquilo que acontece no filme. E ela teve essa ideia. Eu vou. Porque às tantas já estava-me a sentir assim, bem, não sei como é que isto vai correr. E tu tens que me ajudar. E ela: I will. Eu vou-me pôr em pé a simular a nossa cena. E aquilo tipo, fez sentido. Foi tudo a cabeça dela. E depois, naquele restaurante em particular, quando eu cheguei, foi o filme, nós fomos assistir ao filme no teatro, e depois fomos todos para o restaurante. E quando eu chego ao restaurante já estão centenas de pessoas, não é? Os convidados todos, não sei o quê. Aquilo foi muito improvisado, não teve produção nenhuma. Eu chego ao pé dela com a guitarra na mão, estás a ver? A guitarra, e ela: let's do it. E eu: vamos fazer. Então ela começou a olhar, subimos para umas escadas, ela começou a... E ela: já sei, eu fico ali, tu ficas lá em cima e as pessoas cá em baixo. E realmente era perfeito, porque aquilo havia três níveis. Eu lá em cima, ela a meio de uma escada, e depois o público cá em baixo. E foi muito emocionante, porque acho que aquilo era realmente um jantar volante, uma coisa barulhenta, e de repente do nada cala-se tudo. E tiveram essa experiência do filme e deles estarem a oferecer uma coisa especial aos convidados. E foi muito bonito. E como é que se deu então esse encontro com E reparaste que eu estava em cima de umas caixas? Eu percebi que aquilo, o varão era. Porque eu chego ali, quando ela me diz: então vá, ficas ali, eu chego ali, eu tinha um efeito natalício na cara. Não dá, de repente havia um DJ e nós olhámos para o chão, vimos umas caixas, começámos à procura das caixas. Foi muito improvisado, foi bonito também por isso. Não teve premeditação. Tal como terá sido o encontro com a Taylor Swift. Que impressões é que vocês tocaram? Tu és um fã da Taylor, já estou a ver. Não particularmente, pronto. Mas tenho curiosidade por saber como é que aquilo chegou ali, porque eu só consigo perceber ela a dizer algo como: fizeste um ótimo trabalho. É a única coisa que eu percebo daquele vídeo. Que impressões é que vocês trocaram? Não sei.
sei se te diga. Não sei, Aquilo pronto. foi uma Ok. conversa bastante privada. Não, estou a brincar. Pronto. Digo-te, nós estávamos a falar exatamente sobre a questão da guitarra portuguesa e sobre o facto de ter sido o Yorgos a desafiar-me a tocar a guitarra e de eu até então nunca ter tocado antes e que aquilo foi mesmo o filme que me proporcionou aquilo. Pronto, e depois eu devo ter dito qualquer coisa como: pronto, é o que é. Não é tecnicamente perfeito, mas isso também não importa naquele momento, percebes? E ela diz: What you're talking about was perfect, was amazing. Ou não sei o que é que ela disse. Foi What you're talking about foi porque eu estava a dizer: pronto, mas eu aprendi a tocar, mas não aprendi ainda a técnica da guitarra. Claro, Eu sei tocar, eu arranho a guitarra. E ela foi simpática a dizer: não, que é isso, que é que estás a dizer? Foi incrível, foi bonito. Pronto, e tivemos ali um bocado a conversa sobre várias coisas, sei lá, sobre o mundo da música, sobre o facto de ela ser uma grande inspiração neste caminho dos artistas serem mais independentes e de quando começam serem logo detentores dos seus próprios masters. Também é uma Pois está daquela situação. É um conselho que eu também dou a todos os artistas que começam. Essa é uma das prioridades, que seja mais difícil ou não. Hoje em dia também é mais barato fazer discos, que os discos sejam feitos por vocês, por cada um de nós, artistas, e que nós possamos ser donos da nossa propriedade intelectual e depois distribuamos. Quer dizer, e que hajam outras entidades, como as editoras, como os managers, que possam depois tirar um royalty disso pelo trabalho que fazem, mas que os masters sejam próprios. E ela nunca conseguiu. Pois. Sim. Na verdade, ela contornou a situação de uma forma brilhante. De uma forma brilhante, graças também aos seus Swifties, porque os Swifties é que acabam por proporcionar ela ter as Taylor Versions no ativo e eles completamente boicotarem todas as versões antigas gravadas anteriormente, que não são dela. E isso é uma força, um poder enorme. Mas inspira os artistas a terem. Eu não acredito que os artistas possam fazer este trabalho de indústria, ou seja, da indústria discográfica e das pessoas fazerem concertos e lançarem discos sozinhos. As pessoas não fazem nada sozinhos. Claro. Nós precisamos de parceiros, precisamos de pessoas que nos ajudam no caminho, das editoras, dos managers, dos bookers, todas estas pessoas. Mas eu não acredito que isto tenha que ser em que o artista tenha que se subjugar a estas funções. E muitas vezes uma perspectiva bastante antiga é que há uma atitude meio piramidal, alguém que centraliza tudo. E sim, pode existir isso, mas desde que haja respeito pelo trabalho do artista e pelo objeto. E o reconhecimento que aquilo é do artista, que é o artista, não é? Foi o artista que criou aquilo. Sim, e mesmo o dinheiro não tem direito sobre isso, percebes? Não pode ter. Quem é que paga? Claro que é isso que tem, mas por isso é que eu acho que as pessoas têm que pagar os seus próprios masters e devem investir nas suas carreiras e trabalhar isso para poderem também ter essa independência e poderem ser donos da sua própria arte. Não é? Bom, se tudo correr bem, eu já percebi que o filme, tendo em conta todas as nomeações e prémios que venceu até agora, estará lançado para os Oscars, o que me faz recuar a um dos excertos da nossa conversa do ano passado, que mais sucesso fez entre os nossos leitores e ouvintes, aquele em que tu falavas do brinde que fizeste com o Ricardo Pereira, com ele a dizer: um dia vou ganhar um Oscar, e tu a dizeres: um dia vou cantar com o Chico Buarque. Se o Pobres Criaturas ganhar o Oscar de melhor banda sonora, ele também será um pouco teu. Tu estás preparada para dar 2-0 ao teu amigo? Coitado. Não estou. E eu adoro o Ricardo e acho que ele. Isto é uma brincadeira, obviamente. Que ele também me ensinou a ter esta ambição. Foi ele que brindou primeiro e eu tive que procurar o meu correspondente. O meu correspondente àquela ambição que ele teve. Portanto, eu também lhe devo essa. Agora tenho a certeza que ele está felicíssimo por mim. E mesmo esta questão do Oscar é de facto também inusitada, não é? A partir do momento em que estás neste caminho, claro, tudo pode acontecer. Agora vem os Globos de Ouro no domingo, depois os Oscars, não sei. É um orgulho fazer parte
desse filme e de estar ali, mas quer dizer, mas é como eu vejo tudo na minha vida, é mais um. É mais um marco, mais uma coisa. Um marco bonito, mas inusitado e que se acontecer sim, senão. Falando de prémios, o Portuguesa esteve nomeado para o Grammy Latino de melhor álbum de raiz em língua portuguesa. Eu sei que obviamente os prémios valem o que valem e obviamente uma nomeação num mercado tão vasto e tão cheio de gente de valor é obviamente uma grande conquista, mesmo que não ganhes, o que foi o caso. O que eu queria perguntar é: sentiste de alguma forma que aquela nomeação, por ser um prémio que se chama Grammy, se teve algum impacto direto tu sentiste, por exemplo, que surgiram mais convites para ir tocar a um determinado sítio, ou se esse impacto não se vê assim de uma forma tão imediata quando acontecem estas coisas? Acontecem, vê-se muitos pedidos de entrevista, vê-se mais interesse, porque há certos canais que não estão virados para aquilo que eu estou a fazer, mas estão virados para o que o Grammy está a fazer. Exato. E então quando o Grammy, por isso é que isto são os prémios mais importantes, na verdade, da indústria, porque a indústria foi feita pelos americanos, mais ou menos, assim, em traços gerais, e eles tomam muito bem conta dos seus prémios e daquilo que é a sua própria indústria. Portanto, por isso é que fazem de tudo uma gala. Exato. Eu acho isso até é uma forma americana de fazer a gala do cinema, a gala disto, a gala daquilo e a gala da música. E portanto, um dos prémios mais. E isso acaba por ser um selo. Quando também passa a estar dentro de uma biografia Grammy nominee. Claro, está ali. É para aqueles que estão à procura de um ponto de referência, aquilo já é um ponto de referência, não é? E pronto, e isso acaba por trazer ao conhecimento de mais pessoas a minha música. É uma coisa positiva. Quando a Sara Tavares nos deixou em novembro, tu partilhaste uma fotografia com ela e escreveste sobre o Estrela, a mesma canção que cantaste para o Papa. Essa canção foi inspirada em ti. Tu lembras-te do momento em que conheceste a Sara e as boas memórias que guardas dela? Eu tenho falado obviamente ao longo deste tempo, desde que ela morreu, com várias pessoas, e há muita gente que fala da capacidade de ouvinte da Sara, a capacidade e que as conversas eram sempre uma coisa muito, muito intensa com ela. A tua ligação com ela também foi muito por essa partilha de conversa e de... Foi uma amizade muito, muito profunda, muito ligada à música, muito ligada também ela era generosa nesse sentido, porque ser ouvinte, mas depois quando... Eu acho que é próprio das pessoas mais sábias, que sabem ouvir, sabem ficar em silêncio e de alguma maneira estão a preparar o que vão dizer. E quando o dizem são bastante assertivas e claras no que dizem. Ela também tinha muitas, sei lá, muitas viagens interiores, muitas ideias que viajavam e que se contradiziam, mas que também ela era uma pessoa muito rica. E quando eu disse que esta música foi inspirada em ti, é porque foi mesmo. O Estrela foi feita. Eu fui inspirada pela Sara, porque nós estávamos a fazer uma turnê nos Estados Unidos juntas e tivemos a viajar muito tempo juntas. E eu ia para o quarto dela tocar guitarra com ela e falámos sobre música e passámos muito tempo juntas a trabalhar em coisas. E eu fui de lá mostrar esta canção que eu tinha feito tipo, umas horas antes. Tínhamos estado juntas no dia anterior. Depois eu, no meu quarto, fiz esta canção e fui-lhe mostrar e disse: há qualquer coisa de ti aqui, há qualquer coisa, até nas melodias. Aliás, as primeiras gravações, as primeiras demos desta, sou eu a cantar um bocado como a Sara, tipo, tu és a estrela. É assim uma coisa assim muito Sara. E eu fui limando à minha maneira quando gravei, mas ela é que me ajudou a tirar os acordes, estás a ver? Eu dizer, não é esse, é por aqui, por ali. Estivemos ali a trabalhar nos acordes e depois cantámos esta música juntas. Cantámos esta música juntas, não só nos Estados Unidos,
logo. A música ficou pronta, então começámos. Tínhamos Logo. os concertos, então fizemos a música juntas. Mas também cantámos na Hora do Planeta, que foi um concerto lindo, ali no Parque Eduardo VII. Que era numa altura em que, não sei se hoje em dia continuam a fazer a Hora do Planeta, que é apagam-se as luzes todas. Sim. E fizemos um concerto à luz das velas, eu e ela. E toda a temática tinha a ver um bocadinho com. Havia o Ponto de Lúcio, és um ponto pequenino, uma estrela pequenina, não sei o que, umas músicas dela. E cantámos as duas o Estrela. Até acho que isso está no YouTube. E não sei, essa música ficou sempre muito ligada à Sara e a minha pessoa ficou sempre muito ligada à pessoa dela. Nós falávamos algumas vezes e não é por isso, sobretudo pelo choque que é perdê-la. Nós temos sempre as pessoas ao nosso lado até que as perdemos. Na verdade é um bocado isso. Agora começamos a falar, eu falava com ela ao telefone. Claro que falava, tipo, era uma pessoa que estava perto de mim, não é? Claro. Não é isso que interessa. O que interessa é que ela é que a perdemos e isso é aquilo que nos custa mais. É isso que nos faz também pensar o que é que ela deixou, o que é que nós podemos aprender com o legado dela, com a persistência dela, com a integridade que ela tinha na música. Ela era muito íntegra, ela teve tudo, ela teve o spot todo e podia ter continuado a fazer aquilo que lhe pediam, e ela quis fazer a música que ela queria fazer. E são raros os artistas que conseguem ter essa coragem, porque aquilo que ela quer fazer não tem a reação ou a repercussão monetária ou pública ou de reconhecimento que outros caminhos podiam ter, e que ela tinha os caminhos abertos e que eram dela, que já ninguém iria questionar. Percebes? Não é alguém que muda completamente de caminho e que agora vem, o que é que esta pessoa de repente mudou tanto, porquê? Ela já estava nesse circuito e ela quis sempre ser fiel àquilo que ela fazia. Era muito amiga dos amigos. Eu tenho amigos em comum com ela e nós, não sei, temos essa ligação também por causa dela, sabes? Os amigos juntam-se porque ela também era. E não é agora que eu estou a dizer porque ela nos deixou. É porque ela era ela de ligação, era aglutinadora e pronto. Mas temos muitas saudades dela. Ela era uma princesa. Para terminar a nossa conversa, eu pergunto-te quais é que são os teus grandes planos para este 2024. Não sei se será um ano tão, ou se já se afigura um ano tão intenso quanto 2023, mas o que é que tu já tens alinhavado assim que nos possas algumas dizer? Coisas intensas que já estão a ser. Agora já estou a trabalhar no meu disco novo. Na prática, ou seja, trabalhar, eu estou sempre um bocadinho a tentar perceber qual é que vai ser, mas na prática já estive em estúdio, já gravei algumas coisas, ainda não sei exatamente o desfecho desta história, mas espero que seja feliz. E outras coisas, não é? Não sei. Vais voltar a dar concertos fora de Portugal, não é? No próximo mês, já em fevereiro? Vou para a Espanha. Também tenho uma turnê já bastante preenchida para este ano. Olha, essa é que é a minha maior alegria, é continuar a cantar ao vivo. Essa é que é, quando me perguntam o que é que tu queres fazer. Claro que existem sempre os prémios, as galas, as coisas assim meio inusitadas, mas elas começam e acabam ali. Os concertos não, os concertos são a razão pela qual eu trabalho, percebes? Eu faço os discos para realização pessoal, sem dúvida nenhuma. Eu faço os discos para mim e também para as pessoas que me recirculam, para os meus pares e para o público, mas sobretudo para mim, para os músicos que eu admiro. Mas sobretudo para desaguar nos concertos. E ter quem me ouça é realmente uma bênção. Ter concertos, ter uma agenda. Ter uma agenda é mesmo aquilo que mais feliz me faz. E por isso sei que 24 já está bastante feliz. Com
mais um ano a começar, debruçamos-nos sobre os álbuns já confirmados para os próximos meses e aqueles que deverão ser editados ao longo de 2024. Até ao final deste mês de janeiro vamos poder escutar Saviors, dos Green Day, Wall of Ice, dos Smile, banda onde figuram Tom York e Johnny Greenwood, dos Radiohead, e a estreia homónima dos Cara de Espelho, projeto que reúne elementos dos de Olinda, Gaiteiros de Lisboa, Ornatos Violeta, Humanos e a Naifa. Em fevereiro chegam Cedo ou Tarde, de Luís Severo, Tank, dos Idols, This Is Me Now, de Jennifer Lopez, e o novo da fadista Terezinha Landeiro. Março traz a estreia homónima da sul-africana Tyla, Glasgow Eyes, dos Jesus and Mary Chain, Soma, de Branco, e Blue Electric Light, de Lenny Kravitz. Neste primeiro trimestre, ainda sem data confirmada, chegam também Atlas, o novo dos Três Tristes Tigres, e Batedeira, dos Bateu Matou. Daí em diante esperam-se novos discos de Billie Eilish, Blind Zero, Coldplay, The Cure, Dino de Santiago, Dua Lipa, Ivandro, Os 4:30 e Cia. Para consultar o calendário mais pormenorizado de novos álbuns, com detalhes sobre alguns dos que acabei de referir, basta dirigir-se ao site da Blitz. Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da assalto pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da assalto, que não tô cansado, só para... Se Portuguesa, da nossa convidada Carminho, conquistou o primeiro lugar na lista de melhores álbuns de 2023 para a equipa da Blitz, na votação dos nossos leitores a escolha recaiu sobre Afrofado, de Slow J. Marcando esse feito, publicámos uma longa entrevista ao músico luso-angolano, na qual não só nos falou do caminho que trilhou até este seu terceiro disco, como das questões identitárias que se infiltraram nas novas canções, do encontro de irmãos com Sara Tavares, da pressão do sucesso e da vontade que tem de ajudar a tirar a fotografia à sua geração. Ainda não tirei muitas conclusões em relação ao que este álbum é para as pessoas, mas temi uma reação muito pior, confessou-nos Slow J. Tinha medo de que as pessoas o vissem como um álbum no qual as coisas não foram ditas até ao fim. Ao mesmo tempo, tinha sempre uma segurança, à qual fui voltando ao longo do processo, a ideia simples de que Afrofado é única e exclusivamente a minha experiência pessoal. O álbum nunca foge disso. Para ler a entrevista na íntegra, basta procurar por ela no site da Blitz. Na revista do Jornal Expresso, que chega às bancas esta sexta-feira, poderá encontrar também um artigo de Lia Pereira sobre Terra que Vale o Céu, o novo álbum de Ricardo Ribeiro. Segundo a jornalista, nele o fadista aprimora um fado temperado pelos sons do Mediterrâneo e pelas cores da sua nação adotiva, o Alentejo. Quando canto fado, o que faço é manter determinadas características que fazem com que se perceba que é fado, assumiu o artista na conversa que serviu de base ao artigo. Neste disco, canto melodias que têm mais de 60 anos e dou-lhes um novo estilo interpretativo, sem apagar essas características, para que se possa identificar o fado como fado, para que ele se renove, se reforme. Prefiro sempre as palavras renovar e reformar a inovar. O artigo pode ser igualmente lido no site da Blitz. Fazem mais barulho que um chão. E eu só queria que calassem a boca. Os chilrear e sortece até já são ao chão. Faz eco na cabeça cada vez mais ok. Tudo a empurrar, arrebentar. Deixo-vos agora com os destaques de concertos marcados para os próximos dias, começando pelas vindouras datas da digressão de Carminho, a nossa convidada. Este sábado, 6 de janeiro, sobe ao palco do Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira. No dia 13, atua na Casa das Artes de Famalicão. E no dia 19, canta no Fórum Luísa Todi, em Setúbal. Esta sexta-feira, dia 5, Bruno Pernadas apresenta-se no Rivoli, no Porto, e Mimi Cat no Convento de São Francisco, em Coimbra. A festa de Dia de Reis, Ouro, Incenso e Birra regressa ao bairro de Marvila, em Lisboa, no sábado, com concertos de Filipe Sambado, Baleia, Baleia, Baleia e 800 Gondomar, entre outros, e DJ sets de Alex Dalva, Gaspar Varela ou Cláudio Guerreiro. Também no dia 6, os Gift sobem ao palco do Teatro Virgínia, em Torres Novas, e José Cid atua na inauguração da Rock Station, nova sala de espetáculos lisboeta. No dia 10, Miguel Ângelo e Samuel Lúria juntam-se no palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa, para dar início ao ciclo Conta-me uma Canção. E Camané canta no Teatro Cinema de Faf. Nos fios das flores que caem, na linha das águas, na areia, no brilho castanho dos olhos,
na força da lua cheia. Encerramos assim este primeiro posto emissor de 2024. Agradeço de novo à Carminho por ter estado aqui à conversa comigo. Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, nós terminamos com uma curta leitura da nossa convidada. Carminho, o que é que nos vais ler? Olha, eu escolhi um poema agora, mudei-o, porque como falaste da Sara, lembrei-me de um poema que deixo com ela em lembrança. Quarto motivo da rosa, de Cecília Meireles. Não te aflijas com a pétala que voa, também é ser, deixar de ser assim. Rosas verás só de cinza franzida, mortas intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos. Ao longe, o vento vai falando de mim. E por perder-me é que me vão lembrando, por desfolhar-me é que eu não tenho fim. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.